Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre. É sempre uma alegria nos encontrarmos para aprendermos juntos, né? Porque o Espiritismo tem esse condão de nos abençoar com o esclarecimento, mas também de trazer o consolo para nossas almas que estão, sem dúvida nenhuma, em qualquer lugar onde a gente vê, estão aflitas, né? Estamos com problemas para resolver, e a grande maioria desses problemas estão em nós mesmos. E o Espírito nos ajuda a fazer essa viagem interior para encontrarmos não uma solução pronta, porque isso é uma coisa importante de falar, porque o Espiritismo, quando a gente vai a uma casa espírita, ninguém espera que vai chegar lá, vai ter um toque de mágica que vai resolver todos os problemas, não. Mas um gradativo equilíbrio que a gente vai alcançando e a gente vai aos poucos nós mesmos resolvendo os nossos problemas. Não é isso, doutor? Hoje, nós temos o grande prazer de receber o nosso irmão Totônio Figueiredo, que é conhecido aqui na região, músico aí, já consagrado pelo tempo, muitos anos de estrada, né? E aqui em Caruaru já é bem conhecido, quem vai ao Pátio do Forró já o conhece bem de lá, né? E também nas casas espíritas, que ele também faz um trabalho muito bonito, músicas belíssimas que trazem a reflexão e nos ajudam realmente a elevar o pensamento. E é nesse sentido que hoje a gente vai dividir um pouquinho o tempo, eu e ele, né? Ele vai falar um pouquinho no início e ele vai, na sequência, vai fazer uma parte toda trazendo músicas, inclusive músicas de sua autoria que a gente não conhece ainda. Pelo menos a que ele falou, eu não conhecia, eu vou conhecer. Nós temos 2 CDs espíritas, né? Pronto, não sei se o pessoal aqui do Instagram ouviu, mas nosso irmão tem 2 CDs espíritas. Depois a gente vai ver direitinho onde é que a gente consegue ver, a gente coloca nas redes sociais para quem tiver interesse, né, de entrar lá e adquirir, né? Tá certo? Muito bem. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. A gente vai fazer a prece vai ser o próprio irmão Totônio que vai fazer, vai ser musicada, e depois, na sequência, eu vou falar um pouquinho, e depois ele volta com música. A gente vai curtir, tá certo? Muito bem, vamos orar então para o nosso irmão Totônio. Jesus é minha luz, é o meu guia, é a fonte que ampara o meu viver. E nos momentos difíceis da vida, sei que poderei vencer. Agradeço, Senhor, de cada dia, e a família que me ajuda a crescer. A saúde e a fé que radiam alegria, na certeza de um melhor amanhecer. Quero viver no amor, disseminando em coração, na caminhada nunca desanimar e perdoar de coração. E só Jesus me traz a verdadeira paz, seguindo o que Ele nos ensinou. Você vai perceber a sensação de viver com amor. Trabalho em perfeição, ajude o teu irmão, vale a pena servir e amar. Também agradecer, felicidade que vem te abraçar. Também agradecer, felicidade que vem te abraçar. Também agradecer, felicidade que vem te abraçar.
Assim seja. Muito bem, obrigado, doutor. Bom, então vamos começar, inclusive, hoje o nosso tema que a gente escolheu para fazer essa tabelinha com o nosso Tom foi sobre a prece mesmo. E aí eu gostaria de iniciar, né, com uma pergunta que às vezes nos angustia um pouco, né? Será que Deus, Ele ouve as nossas preces? Porque todos nós sabemos, né, já aprendemos que Deus é onipresente, se Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, então Ele sabe tudo o que está acontecendo. O problema é que na prática, no dia a dia, há situações que parece que Ele não está ouvindo. Ou se está ouvindo, por alguma razão Ele não atende o nosso pedido. Isso é muito comum. Talvez se a gente fizer uma recapitulação, a gente vai ver que há muitas coisas que a gente pediu que não se concretizaram. Talvez não tenha se concretizado do jeito que a gente queria. Mas o importante é saber que sempre Deus ouve as nossas preces. Em nenhum momento Ele deixa de ouvir. Ele está sempre nos acompanhando. Mas tem outras questões que têm que ser levadas em conta na hora de fazer a nossa prece. Primeiro, ele deve saber, que inclusive, diante de um pedido não atendido, porque tem umas situações que são muito graves. Por exemplo, você tem um parente que está doente, está moribundo, você pede para que ele não morra, que não desencarne. Mas ele, apesar de a gente pedir, ele parte. Até porque todos nós vamos ter que partir um dia. Então, não tem como fazer uma prece tão forte assim que a pessoa viva para sempre. Uma hora a gente vai ter que partir. Mas na hora da dor a gente não enxerga isso. E muitas vezes, diante do desespero de uma prece não atendida na nossa dor, não é raro a gente ter ideias suicidas, não é, Totó? É verdade. É um problema que é mundial, né? A gente sabe. A estatística nos dizem que mais de 800 mil suicídios durante o ano, quer dizer, todos os anos. É muita gente, né? Você sabe que é muita gente, porque Caruaru deve estar atualmente 400 e poucos mil, né? 2 cidades dessas de pessoas, o mundo inteiro. E essa causa a gente tem muito respeito, porque a gente lembra de Paulo, né? O Saulo, Paulo depois de Tarso, quando ele diz o seguinte, que quem estiver em pé, chega sempre vigilante e orando, porque a qualquer momento podemos cair. E quando a gente fala de suicídio ou de aborto, esses assuntos me merecem muito respeito, porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Quer dizer, a gente estamos prevendo para o futuro, planeta de regeneração, mas a gente sabe que está nessa transição. E o materialismo, quer dizer, os vícios, tantas outras coisas estão muito atuantes no nosso planeta. Por isso traz esse desequilíbrio todo, principalmente a juventude, né? Tem uma estatística que diz o seguinte: o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de idade. A cada 15 minutos acontece uma morte de suicídio no Brasil. O Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro, desde 2003, que estão chamando a atenção, né? Porque sempre há um chamamento, assim, uma data para que se movimente mais e chame a atenção da população. Então é 10 de setembro. E setembro amarelo significa a importância de como ajudar. Conforme a OMS, o Brasil está na 8ª entre os países com o maior número de suicídios, atrás de Índia, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão e outros. Diz o seguinte: o Ministério da Saúde tem um serviço de suporte emocional. O telefone é 188. 188. Funciona às 24 horas. Também é possível mandar e-mails, etc. Trata-se de uma grave
problema de saúde pública. No entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Mas para isso eu vou cantar uma música que está dentro do contexto nosso, do CD Espírita. Não rouba o cordão que liga, você é a vida. Há tempo para nascer, viver, morrer e renascer. Há dores que até parecem intermináveis, mas aos olhos de Deus, cada lágrima sentida por ouvir o ser. Mas aos olhos de Deus, quem faz o que Ele manda, ninguém ouvirá os gritos seus. A vida não começa no peso e nem termina no túmulo. Matar o seu corpo é o maior dos enganos. Por isso chora de dor, não vê o tempo passar. Quem fere a lei de Deus ainda não sabe amar. Não, por isso chora de dor, não vê o tempo passar. Quem fere a lei de Deus ainda não sabe amar. Não sabe amar. Dá um jeito aqui que apareça os dois de uma vez só, que aí você não pode. Tá legal. Então, dando continuidade, né? Então, te perguntou, será que Deus ouve nossas preces? E a gente precisa se perguntar antes se a gente está atento ao objetivo da vida. Porque se a gente está se buscando aquele que é o Senhor da vida, a gente tem que se perguntar se a gente está atento por que a gente vive. E o Espiritismo nos traz essa orientação, mostrando que nós encarnamos no planeta material como a Terra para que o Espírito evolua, para que o Espírito se aprimore. É essa a finalidade. Obviamente que tem uma outra finalidade, que é a gente dar a nossa contribuição na Terra para que ela melhore, do ponto de vista material. Mas o objetivo principal é o desenvolvimento do Espírito imortal. Porque tudo que existe aqui na Terra não passa de um laboratório para que a gente, como espírito, desenvolva a faculdade para poder voltar ao mundo espiritual e viver bem por lá. A gente está se preparando para poder, aos poucos, utilizar a matéria e se desprendendo dela, para, ao chegarmos ao mundo espiritual, sabermos lidar bem com a vida espiritual. Uma certa ocasião, numa reunião mediúnica, uma entidade espiritual me contou uma história que me marcou muito, uma história muito simples, mas que eu nunca esqueci dela. O nome da história, Totão, é A Gaivota que Não Voava. Veja que interessante. Conta o espírito que havia um penhasco, onde as gaivotas faziam seus ninhos e ali elas acasalavam, reproduziam, né? E botavam seus ovos e ali nasciam as gaivotas. E dali elas se jogavam do penhasco para poder fazer o seu voo, que é natural da gaivota. Mas na recentidade que havia uma gaivota que não queria voar. Ela fincava lá as patinhas dela na rocha, e por mais que os pais a incentivassem, e por mais que ela visse os coleguinhas se jogando no ar para voar, ela se agarrava na rocha. E o tempo foi passando, e nada dela empreender aquele voo, que é natural para as gaivotas. E o tempo passou, até que um dia se ouviu um barulho no ar. Era um guincho muito forte. Era um gavião. O gavião deu um rasante, pegou a gaivota, e a gaivota morreu. Falando que história triste, mas a história é simbólica. E a entidade explica que a gaivota que não voava e que morreu, na verdade ela representa nós, quando insistimos em não querer assumir a nossa condição de espíritos imortais, quando encaramos a matéria como um objetivo final das nossas vidas, quando nos prendemos à matéria de uma maneira que esquecemos do nosso lado essencial, que é o lado do espírito. E a morte é interessante porque essa morte da gaivota ela tem a ver com a morte evangélica, a morte que está na Bíblia, que é a morte espiritual, não é a morte do corpo.
É a morte quando o espírito se afasta do seu objetivo principal. Deliberadamente se volta exclusivamente para a matéria. Isso pode ser considerado a morte do ponto de vista espiritual. Lógico que não é uma morte definitiva, mas cedo ou mais tarde o espírito sai dessa condição. Mas enquanto ele estiver assim, estará em sofrimento. Essa seria a morte espiritual. Então, se o objetivo da vida é esse, né, evoluirmos para os antigos, os orientais, é para exercitarmos e fazermos a expansão de nossas consciências. É nesse sentido que a gente exige. Cada vez mais expandindo nossa consciência. E é a mesma coisa, né? O desenvolvimento do espírito. Mas será então que na hora de conversar com o Pai, aquele que tudo criou e que deu a vida a todos nós estamos fazendo de uma maneira correta? Porque a gente reclama que não está sendo atendido, mas será que a nossa prece, ela é, por exemplo, ninguém me fica chateado não, hein? Quem torce para o Central aqui? Pronto, o Central ontem não deu muito certo, por mais prece que fosse feita, não deu muito certo. O outro lado orou também, mas a gente fica, veja, tem gente que ora para o seu time ganhar, mas veja, não vai perder, no máximo vai dar um empate, né? Então assim, não se pode imaginar que Deus esteja preocupado em resolver querelas humanas e que vai atender um em detrimento de outros. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente precisa aprender a ter uma relação com Deus um pouco diferente. E há um conto de fada que ele nos fala muito sobre isso, que não sei se vocês já perceberam, que é o Aladim e a lâmpada para o gênio da lâmpada. Porque a história aparentemente boba, porque todas essas histórias ela tem um fundo, Branca de Neve, Cinderela. Se você pegar e olhar com olhos de ver, você vai ver que tem um ensinamento profundo ali dentro. Aqueles autores ali não eram nada inocentes. Eles contavam aquelas histórias, mas deixavam um ensinamento profundo. Então veja só, Aladim era um ladrão. Ele furtava coisas ali onde ele vivia. E um dia ele encontra a lâmpada, esfrega, sai o gênio. E o gênio se oferece a atender 3 pedidos dele. Não é assim, gênio? Então ele começa a grande aventura de sua vida. Nesse estado de alma, de querer ter seus pedidos atendidos, ele só se meteu em confusão e sofrimento. E ao final da história, todos já ouviram, eu posso dar não é spoiler, que todos conhecem, no final da história, ele liberta o gênio para que o gênio faça o que quer. Ele não exige mais do gênio que o gênio atenda às suas vontades. E o liberta. E a partir daí ele começa a viver em paz. Né? Todas as peripécias param e ele passa a ter uma vida equilibrada. E isso é muito agente. Porque na infantilidade do espírito, a nossa relação com Deus é de troca. A gente quer que ele atenda a minha vontade. Que ele faça o que eu quero. E na hora que eu quero. E do jeito que eu quero. Com o passar do tempo, à medida que ele vai amadurecendo, a gente vai percebendo que não é bem assim, não é, doutor? A gente deve realmente buscar a Deus e confiar na sua vontade, na sua misericórdia e no seu amor, sabendo que Ele vai tomar decisões por nós fazemos a nossa parte, né? Mas libertamos, não a Deus, mas a nós mesmos, dessa relação doentia de querer exigir de Deus atender coisas que nem nós sabemos se vai ser boa para a gente. Porque tem coisas que a gente pede, que a gente acha que vai ser bom, mas nem sempre é. Por exemplo, a mocinha e o rapaz, ou o rapaz, né, está namorando e queria se casar com aquela pessoa, mas não dá certo, é muito normal. Porque o namoro, o noivado, ele é feito para isso, né? Para que um conheça o outro. E aí vai olhar, eita, esse defeito aí eu não aguento, não suporto, não vai dar para casar. Não dá para viver a vida toda, então é melhor acabar. Porque realmente essa história que vai melhorar depois que casar não é bem assim, né, doutor? Talvez até agrave um pouquinho. Então, se não dá para aguentar, é o momento de pensar se vale a pena. Se quiser enfrentar, enfrenta. Né? Porque aí tem a coragem da alma, né? E tem também os compromissos do passado. Mas o fato é que às vezes não dá certo e a gente nem sabe que foi um livramento, né? O outro foi embora, mas foi bom para a gente. Tem até aquela história de Val, me permita, que ele jovem ainda foi pegar o trem e tinha uma moça sentada, uma moça aparentemente estava vindo do interior para a capital, e ele viu um daqueles rapazes meio mal intencionados se aproximando dela, percebeu a vibração dele, começou aquela conversa mole com a menina, e ele começou a orar, pediu a Deus e aos amigos que ajudassem a moça. Vocês sabem essa história? Então aí, lá pelas tantas, os dois ali, aquela conversa, aí a moça começa a passar mal e vomita em cima do rapaz. Isso tinha uma entidade, o Divaldo vê a entidade, não é ela não, é ele.
Eu queria que ele passasse mal. Mas, na verdade, aquele mal-estar dela fez ele se rebelar. Aí mostrou toda quem era realmente, se irritou com ela e tal, e se afastou dela. Na verdade, foi uma proteção. Alguém pode imaginar que ali foi um azar da moça, né? As coisas nada dá certo na minha vida, a moça pode dizer, mas não, ali foi uma proteção. Enfim, a prece tem esse ponto. Mas para a gente continuar, já vou passar para lá, vai ter mais música, não é só uma palavrinha, que a gente combinou de eu falar um pouquinho. Tá certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é o último, né, amigo? Tem lá Kardec falando, um comentário eu achei tão sucinto e tão profundo. Ele diz qual é o objetivo da prece. Olha que Kardec é um poder de concisão extraordinário. Olha o que ele diz. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. É isso. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. Nós o buscamos. Aliás, esse é o objetivo da vida, né? A gente evolui espiritualmente, a gente cresce para alcançarmos a Deus. E ele nos atrai. Como nos diz Haroldo Dutra, é como um planeta, como um sol que atrai os planetas com a sua gravidade. Talvez mais fortemente ainda, né? Atrai a todos nós. É irresistível, mas cedo ou mais tarde a gente vai. A gente teima, a gente fica como uma gaivota, né? Preso na rocha, mas um dia a gente se solta e alça o nosso voo. E aí Santo Agostinho, também, outra mensagem no Evangelho, quando ele fala da felicidade da prece, olha que coisa linda que ele diz. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Olha que coisa linda. Então a prece não é para atender interesses transitórios. Né? Tudo bem que pode pedir, não tem problema nenhum. Mas o objetivo principal dela é nós buscarmos a Deus para encontrarmos força para não cairmos nas paixões excessivas, aquelas paixões que tudo bem, pode ter paixão, existem as boas paixões, né? Mas existem as paixões negativas, aquelas que nos excitam a animalidade. Então essas a gente deve estar atento. E a prece nos ajuda a isso. Por outro lado, a prece também nos ajuda nessa aproximação com Deus a aguentarmos a dor. Né? Porque quando a gente não aguenta a dor, muitas vezes a gente opta pelo suicídio. Né? Nossa irmã falou do 188, nossa irmã Érica está aqui, nós temos o CVV aqui em Caruaru, né? O número é esse mesmo, 188? É o mesmo. Né? Então, é muito bom a gente poder ter aqui na nossa região uma equipe trabalhando nesse sentido, para dar suporte a esses que muitas vezes não conseguiram, não foi passado para eles que a prece ajuda a aguentar a dor. E a gente sabe que o suicida ele não quer se matar, ele quer matar a dor. Eu tenho aprendido isso com alguns estudiosos da área. Então, vamos ouvir um pouquinho de música com o nosso irmão Totó. E são várias as causas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia de Deus. Com relação ao suicídio, a gente sabe que o materialismo severo, né, a solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violências, maltratos, abusos de todos os tipos, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessão de espíritos. E a gente pensando, o que Alan estava falando, assim, a gente vê com todo o suporte, como se tivesse o GPS e tal, não faz isso, não anda para isso e tal. E a gente sabe que nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Até tem uma música, está no CD nosso. Eu sei que ainda não é fácil a gente só fazer o bem, principalmente a quem nos magoa e nos faz chorar também. Mas não há como um dia atrás do outro, Jesus vai estar presente em cada coração para falar do nosso passado e do futuro, coisas do amor e do perdão.
o Espírito ele tem vem todos esses conhecimentos que a gente não tinha anteriormente. Aqui a gente sabe que está num planeta aí de expiações e provas. A gente sabe que, de acordo com a programação nossa, feita na espiritualidade, a gente vem de acordo com aquela. Se a gente abandonou, vai ter pessoas conosco querendo apoio total. Enfim, sempre tem aquelas. O ambiente é o avesso do que nós fizemos, para que a gente realmente busque se realinhar com a justiça divina, entendeu? Se a gente desprezou as pessoas, vai ter que ter cuidado aqui agora. Pessoas cobrando demais, né? Então, aquele ambiente calmo que todos nós desejamos, realmente ele não aparece para a gente. Só que a gente não quer isso. Quando a gente chega aqui, a gente quer sair dessa situação, entendeu? Que incomoda a gente, pensando que aqui fosse férias. Aqui não é férias. O planeta aqui não é escola, é trabalho, é prisão, é tantas coisas. Mas a finalidade, o horizonte, o futuro, né, o progresso, a nossa evolução está justamente nisso. Ela irá acontecer de qualquer jeito, que a gente queira ou não. Mas como a gente tem a doutrina espírita, né, trazendo todos esses caminhos para que a gente vá consertando aqui, consertar ali, e também a autoanálise, né? Quem eu sou, né? Que vim fazer aqui, né? Como é que está? Qual é o meu pensamento? Como é que eu ajo nas situações, né? Como é minhas tendências aqui, né? Tem tal nesse campo, nesse, no outro, tal, na usura, na sexualidade, nisso, daquilo. Então, eu acho. Então, cada um é preciso coragem, né? Porque a gente vai encontrar alguma coisa e tem que direcionar, né? se direcionar para isso vá amortecendo, né? Isso vá saindo, até isso não fazer parte das nossas vidas. Como ele disse aqui. Então, o materialismo severo, sabe, que chama muita atenção a parte material, né? Principalmente com essa tecnologia toda. Se a gente não se cuidar, termina passando o dia todo usando tudo isso que vem para a gente, né? Internet, etc. Aí fala que solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maltratos, abusos de todo tipo, né? Abandono familiar, alcoolismo, enfim, esses vícios. Então, temos que estar atento que Deus nós temos a lei de Deus dentro da gente. Evidentemente que cada pessoa dentro daquele grau, né? de nível, de situação, de percepção, né? Enfim, mas vamos para mais uma música. Essa música mostra ainda como a gente está aqui.
sem amor não dá, não dá, não dá. Ninguém deve deixar pra depois o que tem que mudar. Juntos vamos dar as mãos e com muita fé conquistar a paz. Seguir em frente sem olhar pra trás. Só assim o mundo vai brilhar. Só assim a paz reinará. Só assim o amor vencerá. Oh, 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 oh. Faça bem, faça bem, faça bem. Vamos saber, eu quero ver. Só vocês agora. Faça bem, faça bem, faça bem. Sem olhar a quem. Muito bom, né, gente? Então, vamos continuar. Uma das coisas, né, que a gente vê nessa nossa infantilidade, às vezes, na nossa relação com Deus, é que a gente, muitas vezes, entra em desespero, realmente, quando a gente não consegue ter atendido a nossa vontade. E tem uma coisa que eu aprendi quando eu era jovenzinho, porque eu já fui jovem, viu? Fui jovenzinho, e eu morava ali em Recife, e morava perto do posto 6. Eu ia para a praia todo dia. Morava bem pertinho da praia, e era um trecho que hoje é proibido por causa dos tubarões, né? E eu tomava banho ali direto. E assim, e ali era um lugar que tinha muita competição de surf, aquela coisa. Mas eu dizia, não, esse negócio de prancha de surf é coisa para fraca, porque eu não tinha dinheiro para comprar prancha. Né? Mas eu fazia jacaré sem nada, porque não tinha como comprar uma prancha. E aí eu aprendi uma coisa sensacional naquele tempo, que de vez em quando as ondas eram muito fortes, e de vez em quando a onda vinha e quebrava com tudo e fazia aquele sarrabulho e levava a gente, né? E uma coisa que eu aprendi, viu, Teotônio? É que no meio do sarrabulho da onda não adianta se debater. É melhor esperar ela te levar até a beira. Então, quando as coisas não estiverem dando certo, e tiver com um problema muito grave, seja ele qual for, e que mesmo a gente pedindo, a gente não consegue uma resposta imediata, uma solução imediata, é porque, diz Emmanuel, Deus está preparando a solução, que o problema precisa de uma solução mais elaborada. Então tem que esperar. Deixar que as leis da vida, a lei de Deus, a questão de nossa consciência, elas nos levem lá na frente e lá adiante as coisas se resolvem. A gente continua trabalhando, fazendo o bem sem olhar a quem, e aí vai deixando o tempo passar até que a solução vem. Muitas vezes há problemas que aparentemente são insolúveis e a gente, sem fazer absolutamente nada, as coisas se resolvem. E quando a gente se desespera e quer mexer e resolver, às vezes dá tudo errado. Não é raro acontecer isso, você esperar e a solução vem de uma fonte inesperada. Eu me recordo que todo mundo tem seus problemas na vida, né? Eu já vou passar para ouvir mais música do nosso irmão Totó. Mas isso merece um comentário. Houve uma fase da minha vida que eu estava com uma dificuldade financeira muito grande. Eu já com 3 filhos, né? E casado. E um dia eu fui para a reunião mediúnica e em casa só tinha um pacote de cuscuz de fuba, né? Para fazer o cuscuz e água, mais nada. E a gente aperreava como é que ia ser no outro dia. E aí a gente fez uma prece, eu e fui para a mediúnica, fui para o trabalho. Quando eu volto da mediúnica, está a esposa chorando em casa. Porque uma tia dela, que não tem ligação nenhuma com a gente, veja só, não são as coisas. Por sinal, uma pessoa então, até materialista, mas que quase nunca via. De repente ela chegou lá na nossa casa e levou uma feira completa. E ela disse, eu estava no supermercado, me deu uma coisa, eu resolvi comprar e levar para vocês. Veja, do nada. E ela mal via a gente. E passou um ano, todo mês, levando feira para a gente. Aí eu tive uma melhora depois de um ano e disse, olha, agora muito obrigado. Agradeci, tenho ela um carinho imenso, porque ela nos salvou. Né? E muitas vezes pessoas próximas não estavam nem enxergando aquele sofrimento. Né? Mas aí o que eu quero dizer? É que mesmo nas horas mais difíceis,
a gente deve confiar, porque é o que diz Santo Agostinho aqui, que a prece é filha primogênita da fé. E a fé é confiança, não é exigência. Não é para eu estar exigindo que Deus resolva meus problemas, eu tenho que confiar, que mais cedo ou mais tarde a solução vem. Não é que eu tenho que me acomodar, de forma alguma, eu tenho que fazer a minha parte, né, doutor? É verdade. É a nossa parte. Vamos ouvir mais um pouquinho do nosso irmão Tortão, né? E interessante que a gente se preocupa muito com o corpo, né? Essa cura do corpo. Mas Jesus, ele não falou que curou. Ele falava assim, tu acredita, perguntava a pessoa, tu achas o quê? Está curado, etc. Ele dava assim, porque a visão de Jesus era o Espírito. Ele sabia que muita gente que foi curado do corpo voltou a ter um problema, porque o nosso campo é espiritual. A doença não está, depois é que ela passa para o corpo, mas ela primeiro vem do Espírito. Então a gente precisa tomar essa consciência, entendeu? Porque a gente sabe que o Espírito é que tem que ser, as coisas do Espírito tem que ser tratada, tem que ser buscada, educada, conscientizada, para que a gente mude de atitudes. Egoísmo, orgulho, vaidade e tantas outras coisas, essas doenças da alma, como se fala, né? Vícios, etc. Então, porque o corpo realmente ele é o efeito, não é a causa. Tem que buscar a causa. A causa está em nosso equilíbrio. Se a gente conseguir aqui sair dos vícios, de diversas maneiras tem vício, né? Não é só a gente pensa logo no álcool, na droga, etc. Mas tem os vícios da maledicência, vícios de julgamento, de avareza. Então tem uma enormidade de vícios. Então essa tarefa é nossa do Espírito, para a gente sair dessa situação, ter a consciência que a gente não pode estar toda semana no centro espírita e vivendo a mesma coisa. Essa luta é grande. Então, para fazer isso, nós temos que buscar si. O que é que eu tenho? Como é que eu ajo dessa tal maneira, né? Enfim. Mas eu vou cantar aqui uma música que eu me lembro muito de Seu Rubem. A neta dele está no pensamento. E ele sempre pedia essa música. É interessante essa música, porque ela no final ela pede ajuda e tal, mas ela vai dizer que Jesus ajude, né? Que a gente saia daquela escuridão, mas que faça alguma coisa por alguém. Não é aquela coisa de não, façam por mim. A espiritualidade de Deus, tá? Os nossos amigos espirituais. A gente tem essa consciência de estar atento a fazer algo aqui pelos outros. Seu Rubem, eu estava dizendo a ele que eu tive a maior experiência da minha vida na casa Ana Kardec, o seu Rubem, porque desencarnaram 2 tios meus de acidentes em Gravatá, naquela reta, veja, na reta. E todos os 2 evidentemente que eu tenho um contato, mas um era mais. O outro que tocava violão muito bem, muito mais do que esse. E a gente tem esse cuidado, desde criança, tem esse link, né? essa sintonia comigo. Então foi passando o tempo, quando o acidente realmente, a dor foi grande, foi muito grande. E eu fui para as outras religiões, não discutivelmente de analisar se foi. Só que eu passei um tempo, chegar lá, a dor continuava, fui para outra. Tem um amigo meu, Afonso Augusto, que era pastor, jovem, cantava muito, compunha, e seria um ambiente para a gente muito bom ali, mas realmente não foi aquilo que disse. Eu fui no Leão Denis, Maria José Moura disse para mim, então vai lá no centro espírita e tal. Eu fui, eu tenho que ver lá. Quando eu cheguei lá, era seu Nélio, nosso amigo Nélio, fazendo a palestra. Quando ele me soube, ele disse, todos nós somos doentes. Aí eu
primeira vez que estava chegando ali, eu disse, intimamente, eu digo, eu mesmo não sou não. Quando ele começou a falar, né, dizendo, olha, nós falamos de bondade, nós somos bons, falamos de amor, de justiça e tal. Enfim, eu disse, caramba, e não saiu mais, faz quase 40 anos. Né? Enfim, mas eu acho, a doutrina traz um suporte, independente de que a gente tenha essa consciência do Espírito, a função dela é essa de tirar, evidentemente, aquilo que estava escondido. A missão é de dizer para a gente tudo, mostrar o ambiente espiritual de onde a gente veio, que a gente retorna, né, com toda a nossa bagagem que a gente tem aqui. Não há, a gente chega lá do jeito que estamos aqui, esse cuidado. Não tem gente que não, quando eu voltar eu vou estar junto de Deus, tal, esse cuidado que nós temos se tiver de fazer alguma coisa por nós, façamos aqui e agora. Para ser bom, agradeço a Ti de coração, amigo Jesus, por ter me guiado na escuridão com a Sua luz. Eu andava por aí sem destino, quase tudo que fazia na vida dava errado. Eu vivia só para as coisas desse mundo, pensando eu que aquilo era a felicidade. Foi aí que percebi, eu estava enganado. E de Ti, Jesus, desligado. Por isso eu quero, por isso eu faço da minha vida uma oração. Estou feliz, estás também, porque sem Ti, Jesus, eu não sou ninguém. Mestre, o Senhor mudou a minha vida, quem provar da Sua água mudará também. Pelos meus erros Te peço perdão, fazendo todo o bem aos meus irmãos. Que agora, por isso eu canto, por isso eu faço da minha vida uma oração. Estou feliz, estás também, porque sem Ti, Jesus, eu não sou ninguém. Tudo improvisado, viu, gente, esse bate-bola aqui. Mas está saindo, né? Alô, doutor? Muito bem. Gente, então, lindíssima essa música, me emocionei ali um pouquinho. Os olhos ficaram suados, né? Passou já. Então, gente, quando a gente diz que o principal é deve pedir a Deus ajuda para a gente evoluir, para aguentar a dor, isso não quer dizer que Ele também não nos ajuda nas questões materiais. Inclusive, Allan Kardec tem uma passagem muito bonita que ele até pergunta ao Espírito de Verdade se ele se preocupava porque ele passava por dificuldades financeiras muito grandes e problemas de saúde também. E os Espíritos disseram a ele que não cuidar dele seria não o amar. Então havia essa preocupação sim com a subsistência dele, lógico, o que a gente está falando aqui é o cuidado para a gente não entrar no desespero quando as coisas não vêm na hora que a gente quer, porque as soluções elas vêm gradativamente e no momento certo e na medida certa para a gente.
Porque muitas vezes a gente quer, nos diz Emmanuel nessa mensagem, petição e resposta do livro Calma, e às vezes a gente quer uma coisa que, na verdade, do jeito que ele está querendo, vai nos prejudicar. Então, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente quer que o carro, está com pressa, a gente quer que o carro ande mais rápido do que ele pode. Então, a gente deseja isso, mas não é adequado desejar uma coisa dessa. E muitas vezes os nossos pedidos são assim. A gente quer coisas que estão além, tanto das possibilidades, né? A gente quer coisas que não tem condições de acontecer do jeito que a gente quer, ou então, se acontecer, vai prejudicar a pessoa. Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque tudo isso é pesado na hora de atender aos nossos pedidos. Então, Emmanuel também chama a atenção do seguinte, que a nossa inquietação diante de um pedido que a gente faz a Deus, ou seja, aquela agonia em querer que seja logo resolvido, ela muitas vezes atrasa o socorro. Porque está tudo se preparando, a gente fica tão inquieto, nervoso, começa a fazer besteira, fala besteira, ofender as pessoas, e aí o socorro que viria acaba não vindo. E às vezes acontece a gente criar aquela energia que eles chamam magnética, né? Aquela barreira magnética. Então a gente está aperreado, mas está em outra sintonia, de revolta, de ódio, etc. Tal. E realmente a espiritualidade está nos ajudando naquele momento, mas a gente não criou aquela barreira magnética, né? Então a gente não ouve. Então a tendência é a gente fazer coisas erradas, entendeu? Tomar outras posições, tomar outras atitudes que só vai. Aí deveria ter o que? A gente trabalhar a paciência, trabalhar a fé, a esperança, a paz, saber que as coisas que a gente passa aqui, as dores fazem parte nossa, né? Todas essas dores, a dor realmente é uma amiga nossa, só que a gente não aceita essa parte ainda, naturalmente, mas deveríamos aceitar, porque se Deus permite a dor aqui, porque ela faz parte, ela caminha, ela não vai. É como o medo, né? O medo, se a gente tivesse medo, a situação, a gente correria riscos a todos os momentos, né? Certo. Muito bem, então para a gente fechar nossa fala e terminarmos aí até o fim com música, a minha parte. Né? Então veja, então a prece ela tem esse condão de nos aproximar de Deus, mas ela deve ser feita, como nós falamos, com muita propriedade, sem revolta, sem pessimismo, sem desânimo, sem intenções maliciosas em relação a ninguém. Você imagina o dono de uma fábrica de guarda-chuva que pede para chover muito, não é muito adequado isso, né? Porque vai levar mulher de sofrimento. Então, mas acontece, né, gente? Para atender o meu desejo material, eu orar mesmo que sabendo que aquilo acontecendo, outras pessoas vão sofrer. Eu tenho que estar alerta em relação a isso. E para fecharmos, então, a gente deve aceitar a resposta de Deus, que ela vem no tempo dele, no tempo correto e no modo adequado. A gente tem que confiar. A gente pode pedir sim, não tem problema nenhum. Mas aproveitar para, na prece, a gente se aproximar dele e encontrar o consolo, encontrar o alívio, encontrar a intuição, a inspiração para resolver os problemas. Que muitas vezes a gente mesmo, ao orar, de repente na nossa cabeça aparece a solução. Ou após uma noite de sono bem dormida, ele faz uma prece sentida, então no outro dia a gente acorda com a solução na cabeça. Já passaram por isso alguma vez? Então a gente deve confiar nessa proteção, que ela sempre vem. Então, Emmanuel fecha a sua mensagem dizendo o seguinte: independente do tempo, né, a solução que Deus apresenta é sempre a melhor para nós. Sempre. Nunca há falha nisso. Então a gente deve confiar. Então, meus queridos, de minha parte, muita paz. Vamos até o final agora. O nosso irmão Doutor, pouquinho nós vamos até 5h30. Então, só para fechar aquele assunto com a Casa Kardec, então, depois de 8 meses e tal, eu trabalhava na Telper e fui para o Recife. E fiz o trabalho, aí passei na casa onde morava meu tio. Aí falei com a esposa dele, ela botou um cafezinho, um doce, um cafezinho e tal. Eu até comentei com ela que ela deveria ir mais à igreja, porque realmente a dor foi muito forte. É uma figura bacana, né, meu tio.
Enfim, aí voltei para casa, não tive contato com pouca gente, só eu sei que tomei um banho, já fui para casa na Kardec, a reunião mediúnica. Então até um certo momento lá, daqui a pouco, Tonho, só quem me chamava de Tonho era ele. Totonho, Figueiredo, Natel e tal. Totonho é de Altio, de criança. Então ele, Tonho, estava do seu lado, você comeu doce, tomou café, falou com Zita, isso, então, toda sua. Veja, o que foi que aconteceu aí? Foi primeiro a imortalidade da alma, depois a comunicabilidade dos espíritos. Enfim, e outro dia, para fechar esse, que não aconteceu mais comigo, ontem eu estava com ele, aí lembrei, estávamos na reunião mediúnica e o irmão disse: olha, o irmão Antônio, a sua mãe está estirada na sala de casa. Como a gente tinha iniciado a reunião naquele momento, eu pedi licença, peguei o carro, era na outra rua, pertinho. Aí fui lá, quando eu abri a porta, ela estava justamente estirada no chão. Eu a levei e tal, e ela foi assistida, né? E também foi dado a situação pelos espíritos, aquela situação que aconteceu realmente. Então se provou aí mais uma vez a imortalidade, a reencarnação, que a problemática dela está se referindo a outras encarnações, enfim. Então é isso aí. Para finalizar, eu vou assim, a gente vamos lá, vamos agora uma coisinha mais. Deixa o amor estar ao seu lado, em qualquer lugar que estiver. Ouça o seu coração e faça o melhor que puder. Deixa o amor estar ao seu lado, em qualquer lugar que estiver. Ouça o seu coração. E agora vamos lá. Queira só fazer o bem, queira só fazer o bem, quanto mais você será feliz. Queira só fazer o bem, mais uma vez. Queira só fazer o bem, queira só fazer o bem, quanto mais você será feliz. Queira só fazer o bem, mais uma vez agradeça a Deus por mais um amanhecer, pela família bom de cada dia, alegria de agradecer. Às vezes agradeça a Deus por mais um anoitecer, por quem padece eleve uma prece, que bons sonhos irão acontecer. Vamos nós, queira só fazer o bem, queira só fazer o bem, quanto mais você será feliz. Queira só fazer o bem, mais uma vez agradeça a Deus por mais um amanhecer, pela família bom de cada dia, por crescer a alegria de viver. Outra vez agradeça a Deus por mais um anoitecer, por quem padece eleve uma prece, que bons sonhos irão me acontecer. Vamos lá, queira só fazer o bem, queira só fazer o bem, quanto mais você será feliz. Queira só fazer o bem, só você agora. Queira só fazer o bem, queira só fazer o bem, quanto mais você será feliz. Queira só fazer o bem. Então, vamos terminar bem o assunto foi. A bondade é minha, a bondade é sua, ela é tão bonita que nem noite de lua. É alegria, Deus abençoa, que faz o bem todo dia. Peça por favor, diga obrigado. É desculpado, tenha paciência, peça com licença, faça sempre assim. E
Pois não, Mário, diga. A gente vai encerrar, né? Nossa reunião foi muito boa, muito agradável, né? A gente agradece ao nosso irmão Totônio pela presença. Domingo à tarde ele tem muitos compromissos, né? Tá? Mas assim, ele se dispôs a colaborar conosco aqui. Então vamos encerrar, fazer a nossa prece encerrando. Eu pedi a nossa irmã Mari, nossa filha, fazer a prece, pode ser? Possamos fechar os olhos, com corações e mentes mais serenas, lembrar de Jesus, nosso Mestre amado, os nossos anjos da guarda, e com corações alegres, por mais uma oportunidade de refletir, de alimentar a alma, te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, pelo despertar, pelo consolo, pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Que possamos nos manter conectados contigo, cada vez mais em prece, utilizando este recurso, esta comunicação, para que sejamos mais efetivos, mais eficazes nos nossos desafios do dia a dia. Possamos aproveitar da melhor maneira esta encarnação, este contexto favorável para o aprendizado que cada um de nós necessita. Gratidão, Senhor Jesus, que a tua paz e o teu amor façam morada em nossos corações. Que assim seja. Meus queridos irmãos, então vamos aqui encerrando. Nossa irmã Mari vai fazer a prece aqui. Ela faz parte da Casa Chico Xavier, uma casa irmã nossa aqui, tem uma ligação muito forte. E a Mari, que é a neta de seu Rubio, que nosso irmão Totônio estava se referindo aqui. Foi bom? Tá? O pessoal viu, né? O pessoal do Instagram aqui. Ótimo. Okay? Então, olha, quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentadinho que a gente chama daqui a pouco, tá? Muita paz para todos.